namorados do Japão, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu gostaria de te dar algumas dicas, algumas sugestões sobre como você pode ensinar o seu filho a educação financeira e também falar um pouquinho aqui sobre mesada aqui no Japão. Será que pode me dar uma mesada? Vou falar aqui também sobre algumas coisinhas lá da minha adolescência que me ajudou muito na minha educação financeira. Então, se você tem filhos aqui no Japão, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e ainda tem muitas coisas que você pode pôr na prática. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Clarice Miyamoto. Nesse canal eu falo tudo sobre finanças aqui do Japão, tudo sobre o seu dinheiro. Então, se você mora no Japão, se inscreva no canal. Mais de 90% dos inscritos aqui são de estrangeiros que moram no Japão. E quando eu falo estrangeiros, não é só brasileiros não, viu? Também tem peruanos, bolivianos, de vários outros lugares. Eu fico muito feliz mesmo. Então, ó, venha fazer parte dessa família. Se você não mora no Japão, também seja muito bem-vindo. Ah, tem outro convite também, ó. Me segue nas redes sociais, no Instagram tá Clarice Miyamoto, Clarice com 2 S, Miyamoto sem Y. No Facebook está Xoxincha Financeiro, Clarice Miyamoto, é uma página, tá? Não é o meu perfil pessoal. Me segue lá, que lá eu dou dicas todos os dias. Faço os stories, dou dicas nos meus posts, então me acompanhe lá também. Então vamos falar aqui sobre educação financeira para os filhos. Eu acho muito importante você introduzir a mesada, mesmo que seu filho for pequenininho. Sabe por quê? É muito importante ele ter a noção do valor do dinheiro, com quanto aquele Hyakuen, aquela nota de 1.000 ienes consegue comprar. Ah, e qual que é a fase ideal, Clarice? Não tem fase ideal, não tem uma regra para isso. Como eu falei, esse vídeo ele é um vídeo de sugestões. Eu sugiro que você introduza isso quando ele começar a pedir mais coisas, sabe? Falar, ah, mamãe, eu quero isso. Ah, papai, compra isso daqui para mim. Quando ele começar a fazer mais esses pedidos, você pode introduzir a mesada para ele e falar para ele comprar aquilo com o próprio dinheiro dele. Por exemplo, talvez vocês já chegaram numa situação de estar na fila do mercado para fazer o pagamento da sua compra e tem justa aquela prateleira cheia de balinhas, docinhos e o seu filho pede aquilo para você. É nessa hora que você pode entregar para ele a moedeira dele. A minha mãe chama aquilo de niqueleira. É mesmo, é? Você é assim também? Você entrega para ele as moedinhas e fala, ó, você pode comprar com o seu dinheiro. Assim, ele vai entender que aquele produto precisa de dinheiro para ser comprado. E a importância da mesada é isso, porque todos os meses você vai dar um valor fixo e ele vai poder utilizar aquele valor durante o mês. Não precisa ser exatamente por mês, pode ser uma mesada semanal, pode ser uma mesada diária. Aí realmente você pode começar aos poucos, por dia, depois aumentar para semana, depois fazer isso mensal, igual um salário mesmo. Então a importância daqui é uma coisa também que você deve fazer. Saber quanto que entra por mês, o quanto que ele vai receber por mês e o quanto que ele pode gastar, né? No caso da criança não tem esses gastos mensais que a gente tem, né? Essas despesas fixas e variáveis necessárias para o nosso dia a dia, então realmente é um gasto para ele, né? Mas ele vai saber o quanto que realmente ele consegue gastar naquele mês. Isso também você pode conversar com os outros pais, os pais dos amiguinhos da escola dele, por exemplo, para não dar uma diferença social aí logo no começo da vida, né? A gente tem um grande privilégio para quem estuda em escola japonesa e em escola brasileira também, é que todos aqui no Japão são iguais, né? A diferença social, pode até ser grande, mas não aparenta tanto dentro das crianças. No Shogaku, por exemplo, todos vão com a mesma mochila, justamente para isso, para mostrar que todos somos iguais, temos as mesmas mochilas. Algumas talvez pode ser de uma marquinha um pouco mais cara, mas nada absurdamente. Aqui no Japão, as escolas japonesas, as escolas brasileiras também não tem essa tanta diferença social, porque afinal todos nós tem mais ou menos o mesmo salário, então não gera essa grande diferença entre as crianças. Então o ideal realmente seria perguntar para os pais o quanto que eles dão também
de mesada para os filhos deles e tentar igualar essa mesada. Isso aqui também é uma sugestão, não que você precisa fazer com que a mesada do seu filho seja igual dos outros. Depois, na pré-adolescência ou na adolescência, você pode começar a negociar essa mesada com o seu filho, porque à medida do que ele vai crescendo, ele vai necessitar mais de dinheiro. Por quê, Clarice? Vamos pensar numa hipótese aqui. Seu filho cresceu, ele começou a ir no Juco, que seria aquelas escolas à parte, né, para pré-vestibular, por exemplo. E ele começou a se relacionar mais com outros amigos, começou a sair um pouquinho mais, às vezes tem uma namoradinha ali. Então ele vai precisar um pouquinho mais de dinheiro e ele provavelmente vai te pedir mais dinheiro também. Então ao invés de simplesmente falar não, a sua mesada ela é fixa, esse valor, discuta com seu filho por que o dinheiro dele tem que aumentar. É a mesma negociação também aqui que você provavelmente vai fazer com o seu chefe, por exemplo, quando você vai pedir um aumento de salário. Então, a mesada também ela é muito importante não só para essa educação financeira, de saber quanto que entrou e quanto que saiu, mas também nessa parte da negociação que nós temos depois de adultos. Então, você vai introduzir ali no conhecimento do seu filho como que é a vida de um adulto nessa parte financeira. Então converse com ele, negocie com ele, veja por que ele precisa daquele valor a mais. Será que não é demais? Será que ele precisa mesmo daquela roupa que ele está pedindo? Então essa parte você vai precisar muito ter uma conversa mesmo. Acho que isso aí é o principal de tudo. Outra coisa muito importante quando chegar mais ou menos nessa faixa etária, né, na pré-adolescência, adolescência, quando a criança entende um pouco mais, eu acho importante você mostrar o seu salário para o seu filho. Não só o seu salário, mas também as despesas. Desde muito cedo em casa ficou muito óbvio quanto que entrava e quanto que saía, desde que meu pai saiu. Então minha mãe era mãe solteira, ela precisava arcar com todas as despesas e lógico, ela tinha que ter essa compreensão dos filhos. Então ela deixava muito claro pra gente quanto que entrava, quanto que ela recebia por hora. E ela fazia 2 horas a 3 horas de zangueô todos os dias, as horas extras. Então ela mostrava pra gente também que ela trabalhava pra caramba. De sábado também ela trabalhava. Então ela falava, deixava bem claro o quanto que entrava. E também mostrava pra gente o quanto que saía. Qual eram os gastos, água, luz e gás, quanto que gastava de supermercado. As nossas escolas também, né, que eu estudava em escola brasileira e meu irmão já estava na faculdade, e isso a gente tinha muita noção que não era barato. Então, além de conversar, introduzir a educação financeira já para dentro da vida do seu filho, também conversar sobre a sua educação financeira. Quanto que você administra o seu dinheiro, se você guarda dinheiro para o futuro deles, também mostre isso. Fala, ó, mamãe e papai guarda tantos ienes por mês para lá na frente você poder fazer uma faculdade. Então, mostre isso para eles. Não deixa isso só entre os adultos. Não interessa se ele ainda tem 12, 13 anos, 10 anos. Deixe isso muito bem claro desde cedo. E falando aqui um pouco de mesada, talvez vocês devem estar curiosos. Como que era a minha mesada então naquela época? Até antes de eu começar a fazer os meus arubaitos e ter o meu próprio dinheirinho, né? Depois dos 16 anos aqui no Japão, você pode fazer arubaito e completar um pouco essa mesada. Até antes disso, eu recebia 500 ienes todos os dias. E esse 500 ienes era para o meu almoço. Eu não recebia nada mais, nada menos. E isso já ficou um pouco óbvio pelo que eu falei anterior, né? Minha mãe era mãe solteira, não tinha tanto dinheiro assim, ela não podia me dar uma mesada um pouco mais alta, então ela me dava apenas para o almoço. E o que eu fazia com esse dinheiro? Eu tentava economizar o máximo possível, comprava um suco de Hakuen, comprava um onigiri de Hakuen também. Hoje em dia os onigiris estão um pouquinho mais caros, mas antigamente com Hakuen dava para comprar um onigiri. E os outros 300 ienes eu deixava guardadinho para poder utilizar no final de semana. Afinal, esses 500 ienes eram para o almoço, então era só de segunda a sexta que eu recebia esses 500 ienes. Então essa foi uma forma também da minha mãe me mostrar que você pode sim economizar. Não precisa necessariamente esses 500 ienes pegar e gastar tudo no almoço. Eu poderia muito bem tentar economizar, na verdade eu poderia até levar de casa, tá? Mas essa parte hoje em dia eu me arrependo, eu fui um pouco preguiçosa, mas eu poderia até levar o almoço de casa e ter ficado
com esses 500 ienes, que na semana daria 2.500 ienes. Essa é uma sugestão também, não que isso foi o certo, mas na minha experiência isso ajudou muito. Eu ter um controle financeiro e aprender que poupar esse dinheiro diariamente, de segunda a sexta, o dinheiro que sobrar eu poderia utilizar no final de semana com os meus amigos. Outra coisa que você pode ensinar para os seus filhos também é que eles mesmos podem fazer dinheiro. Se o seu filho ainda é muito novo, ainda não pode fazer arubaito, você pode ensinar a ele que ele pode vender produtos online. Por exemplo, ele tem algum brinquedo que ele não usa mais, videogame. Qual criança hoje em dia não tem videogame, né? Ele pode se desfazer de alguns joguinhos que ele não brinca mais, colocar na internet e botar para vender, que aquilo vai gerar dinheiro, e com esse dinheiro que gerou, ele pode comprar outro videogame. Tá? Não chega a comprar outro videogame, também não vai lucrar tanto assim. Mas com esse dinheirinho ele pode comprar talvez outro joguinho usado também. Ele pode pegar roupas que ele não usa mais também e vender. Nossa, tem tanta coisa que a gente tá ali, aquela tralha que não usamos mais, né? Isso vale também não só para o seu filho, mas também para você mesmo. Se desfazer um pouco das coisas e conseguir uma mesada extra aí. Uma outra coisa que eu fiz quando eu era adolescente, isso é inédito, tá? Eu nunca falei em lugar nenhum, vai ser a primeira vez aqui nesse vídeo, é que quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu tinha muita vontade de ir no Fuji-Q, no Fuji-Q Hairando. Nossa, era meu sonho, eu nunca tinha ido, e a situação financeira também não era muito boa em casa, né? Pedi pra minha mãe, então, pra me levar no Fuji-Q, nossa, nem dava pra imaginar. E eu tinha uma amiga também, que ela queria muito ir no Fuji-Q, e a gente conversando lá na sala de aula, né? Aí a gente tava trocando umas ideias, e ela falou assim, então vamos organizar essa excursão. Eu falei, opa, bora, demorou. E eu sempre fui muito boa nos números, ir atrás das coisas, e pesquisar também. Então eu peguei um dia, liguei para todos os transportes que tinham na região, ver quanto que eles cobravam ida e volta até o Fuji-Q Hairando, quantas pessoas que entravam naquele ônibus, qual época do ano era mais barato. Liguei um por um, fiz uma lista para ver comparação de preços. Sempre o que eu falo para vocês, gente, faça comparação de preços, façam simulações. Então eu fiz várias simulações, vi quantas pessoas, lógico que quanto entrar, melhor, né? Então quantas pessoas supostamente iriam naquela excursão, daí comecei a convidar todo mundo da sala de aula. Essa minha amiga, ela tinha uma família enorme também, então ela chamou tio, tia, primos e os pais dela, e daí foi todo mundo num ônibus. Na verdade era um ônibus meio trailer, que lá dentro tinha karaokê e tudo mais. Foi muito legal. E dessa forma a gente conseguiu com que a nossa despesa do ônibus ficasse de graça. Porque a gente teve o trabalho, afinal, né, de pesquisar, chamar todo mundo, fazer aquela excursão. E como a gente conseguiu lotar o ônibus, digamos, a gente conseguiu economizar na nossa passagem. Então foi a primeira conquista que eu tive na minha adolescência, de querer alguma coisa e ir atrás para que eu pudesse conseguir aquilo. Eu tinha muita vontade de fazer essa viagem, de ir para o Fuji-Q, e eu consegui isso através desse meu pequeno trabalho. Afinal, não foi fácil ter que pesquisar em todos os lugares, ver qual que o preço era mais barato, chamar todo mundo. E claro, eu tive uma parceira ali. Então foi a primeira vez também que eu trabalhei em grupo, digamos. Eu fiz uma parceria e consegui alcançar o meu objetivo. Foi demais, acho que aquilo agregou muito na minha adolescência, e eu tenho certeza que se você passar isso para o seu filho, dessa visão de que se você quer, você tem que ir atrás, com certeza isso vai agregar na vida dele dali pra frente também. E sabe qual é a outra melhor coisa também que você pode sim mostrar para o seu filho? É que o dinheiro rende dinheiro. Mostre para ele, se você investir, esse dinheiro investido pode gerar mais dinheiro, e através dos juros compostos pode gerar mais ainda ao longo do tempo. E o legal de investir em ações, por exemplo, ações, fundos de ações, é que ele vai precisar estar antenado, estar atualizado também, para saber qual investimento é melhor, quais ações são melhores de serem investidas,
Se são fundos de ações, quais ações esse fundo investe? Então ele precisa estar antenado, saber se aquele mercado é próspero ou não, como que está a visão do mercado, como que vai estar talvez daqui 5, 10 anos, para o investimento mais a longo prazo mesmo. Então é muito bom também introduzir isso na vida dele desde cedo. Isso não é só por causa do investimento também. Ele vai ter interesse em estar atualizado, ele vai ter interesse em ler o jornal, escutar as notícias, e vocês sabem que isso é muito importante. Então tem que partir, dele. Só que para partir do seu filho, quem tem que mostrar para ele o quão incrível esse mundo vai de você. Então, resumindo aqui minhas dicas, mostre para o seu filho a importância da educação financeira na parte de saber o quanto que entra e o quanto que sai, fazer um orçamento mensal, tentar economizar para poder sobrar dinheiro, para com esse dinheiro sobrado poder fazer alguma coisa, tá? Não precisa ser exatamente investimento, dependendo da idade do seu filho também, mas com que esse dinheiro que sobrar, que ele pode fazer alguma coisa que talvez esse dinheiro gere mais dinheiro, mostrar a importância do seu filho de ir atrás do objetivo dele, se ele tem algum desejo, se ele quer alguma coisa, que não é só simplesmente pedir para os pais mais dinheiro, que sim, ele mesmo pode fazer alguma coisa para conseguir aquilo que ele tanto quer. O dinheiro é apenas um meio e é função dos pais ensinar aos filhos a importância da educação financeira. Espero que com essas diquinhas aqui tenha clareado um pouco a sua mente, que com essas sugestões você possa ensinar um pouco mais o seu filho a importância do dinheiro. E não esquecem, para abrir uma conta na corretora é só ir no link da descrição desse vídeo, que vai ter o link da corretora SBI, a minha corretora queridinha. Vai lá, abre uma conta para você primeiro, para depois você poder abrir uma conta para o seu filho, tá? Para pessoas menores de 20 anos, precisa ter a conta dos pais como uma conta titular, para daí sim fazer a conta dos filhos, ok? E se gostou, não esquece, deixa o seu like aqui bem grande para mim, que vai me ajudar muito. Deixe nos comentários também outras dicas que você introduz aí dentro da sua casa para agregar no conhecimento financeiro aí dos seus filhos. Eu vou querer saber, viu? Me conta aí. Por último aqui, eu queria agradecer muito os pais da Tata. Ai, eu nem sei se eu quero que coloque essa parte, que eu fico emocionada. Essa amiga que eu falo aqui nesse vídeo é a Tata. Ela faleceu quando a gente estava no 2º ano do ensino médio. Foi um choque pra mim, né? Eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo e ela era uma pessoa muito próxima. E eu queria aproveitar aqui esse momento para agradecer os pais dela por ter me acolhido também como uma filha, né? Esse tempo que a gente teve essa amizade, que foi inesquecível. Obrigada.